Haris emin kai eirene, Adelfo mu. A graça e a paz sejam convosco, meus irmãos. Aqui é o professor André, mestre e doutor em teologia pelo Instituto de Teologia Logos, e vamos trabalhar nessas apresentações com a revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, terceiro trimestre de 2023, sobre o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. A lição de número 1, ela vai tratar sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. No grego, que é a língua que provavelmente o apóstolo João escreveu o Apocalipse, está assim: Re, Ecclesia, Prim, Apó, To, Pneuma, Tes, Babilonas. Eclésia é chamados para fora. Pneuma é o mesmo que espírito, vento, sopro. E Babilonas é a Babilônia, né? Então nós estamos falando de como a igreja ela se comporta em um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essa igreja é aquilo que Jesus fala no também Evangelho de João, que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Então a questão é como nos comportarmos diante do mundo que jaz no maligno, dominado por esse espírito, em que Babilônia acaba representando o espírito do paganismo, o espírito de confusão, o espírito de rebeldia, que vai contra os valores que nós, cristãos, temos que adotar diante da palavra de Deus. A Babilônia, nesse sentido, não é a Babilônia geográfica e histórica. Não é aquela que está na Mesopotâmia, Mesos, meio, Pótamos, rio. Ou seja, entre os rios Tigre e Eufrates, em que originalmente, lá em Gênesis, começo, princípio, capítulo 2, fala que o jardim do Éden, e aí o hebraico, Gam Éden, o portal do paraíso, o jardim do paraíso, ele estava localizado. Não é a Babilônia ou Babel, que Babu significa portão ou porta, e Elu, em acadiano e sumeriano, significa portão ou portal de Deus ou dos deuses, e que em Gênesis capítulo 11, Nimrod, que foi poderoso caçador na terra, ele quis construir uma torre que chegasse até os céus, sendo que a ordem para o seu ancestral mais próximo, Noé, fosse para encher e povoar a terra. Ele quis fazer uma torre, talvez para fugir de um novo dilúvio, sendo que Deus havia falado que não mais destruiria a terra com água. Ele queria tocar no céu, talvez colocasse ali no Monte Sinar, né, um outro monte perto do Monte Ararat, onde a arca pousou, mas o espírito da Babilônia já estava ali nele, onde ele queria fazer para si um grandioso nome. Até a Bíblia fala de um louvor, poderoso caçador como Nimrod. Não é essa Babilônia, essa Babel geográfica. Não é a Babel que foi utilizada como instrumento de Deus para trazer o castigo sobre o povo de Judá, quando este entrou no espírito da idolatria, através do reinado do poderoso Nabucodonosor II, o mesmo que olha para esse palácio que está em tela e diz: não é esta
a grande Babilônia que eu mesmo construí. A soberba, que é o espírito da Babilônia, entra no coração deste rei e logo em seguida ele tem uma visão de uma grande árvore que é cortada, apenas fica o seu tronco e depois de 7 anos a árvore é erguida novamente, ela cresce novamente. O qual esse mesmo rei, ele se bestializa, ele se torna um animal do campo, as suas unhas crescem, o seu pelo, sua barba, seu cabelo crescem, e ele fica 7 anos em uma forma zoomórfica, né? Zoos, animal, vida trazendo para o animal, e morfem, a forma. Não é esta a Babilônia que estamos falando. Não é a Babilônia que está lá no atual Iraque e que no ano de 2019 a UNESCO, United Science Education Culture for Organization, a Organização das Nações Unidas, a ONU, voltada para a cultura, a educação e a ciência, considerou patrimônio histórico mundial no ano de 2019 e está lá no atual Iraque. Não é essa a Babilônia. Estamos falando, né, da Babilônia espiritual. E o léxico grego de Edward Robinson diz, na página 143, que Babilônia é traduzido para o português como Babilônia. É a famosa metrópole da Babilônia e a sede do Império dos Caldeus. Para um relato completo dela e de suas ruínas atuais, ver alguns livros, né? Só que depois ele diz: poética e simbolicamente, Babilônia é usada para capital do paganismo, a principal sede da idolatria, provavelmente a Roma pagã, como sendo a sucessora da antiga Babilônia neste aspecto. E o próprio Aurélio Agostinho de Hipona, no século V, ele vai escrever um livro chamado De Civitate Dei, da Cidade de Deus, o qual ele compara a Babilônia com a Roma, o qual ele estava vivendo. Do mesmo jeito que nós vemos em Jeremias, que ele diz para não ir de frente, confrontando o juízo de Deus através de Nabucodonosor, e que o povo seria levado cativo para a Babilônia, do mesmo jeito Agostinho já estava prevendo a destruição de Roma, que já estava imersa ou submersa na idolatria, no paganismo, na imoralidade, na promiscuidade, e ele fala do fim do Império Romano, pelo menos do Ocidente, que acontece no ano 476 depois de Cristo. E é esse mesmo espírito da Babilônia, comparando com a Roma antiga, que o apóstolo João ele vai ter a visão da grande prostituta, no grego, porné he megalé. A prostituta, a grande, a magna. Na revista, cujo comentarista é o pastor Douglas Batista, ele já começa falando que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, está lá no primeiro versículo deste livro. E esta imagem que nós estamos vendo aqui, é claro que é uma caracterização daquilo que a Bíblia fala sobre a grande prostituta. A personagem é apresentada como uma grande meretriz, com a qual os reis da terra se prostituíam. Está lá em Apocalipse capítulo 17. No texto bíblico, destacam-se 3 termos gregos: porné, prostituta, pornéo, prostituir-se, e porneia, prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Nós vamos ver aqui no Apocalipse que as muitas águas onde esta mulher está assentada sobre a besta, o dragão vermelho,
eles estão sobre muitas águas. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso, representado pelo espírito da Babilônia. O comentarista, pastor Douglas Batista, ele diz que não é a questão de ter uma sociedade sem Deus, mas, pior ainda, é uma sociedade contra Deus, anticristo, né? Então, vamos acompanhar aqui essa figura que nós vamos retomar no final desta aula, trazendo para o grego, como já falamos, a língua a qual o apóstolo João escreveu. Ele estava isolado ali na ilha de Patmos, ele teve esta visão, e aqui estamos utilizando a Bíblia em grego, ou helênica, na versão Textus Receptus. Diz assim o grego: Kai elten, e veio, eis ekton hepta angelon, e veio dos 7 anjos, ton e honton, que trazia, que usava, que portava, tas hepta fialas, 7 taças, né? E lá embaixo também temos aqui a versão da Nova Vulgata Latina, et veniti unus de septem angelis qui habebant septem fialas. A palavra fialas, ela aparece tanto no grego quanto no hebraico. E aí nós vamos para o livro que Wilfried Halbeck e Heinrich von Siebenthal escreveram, chamado Nova Chave Linguística do Novo Testamento Grego, de Mateus a Apocalipse, ou seja, utilizando o Kainé Diateque, o Novo Testamento, o qual ele traz que erronto, ou reronto, o ré aspirado, significa estar. O anjo estava com as 7 fialas, e fiala é uma tigela, uma pira sacrificial. Então, não é simplesmente uma taça, mas é uma taça usada para a liturgia, leiturgos, serviço, para o sacrifício, para um ritual, né? Voltando aqui, então, heptafialas, ele trazia 7 taças. Kai e elalesse, met emu, e ele conversava comigo, legom moi, dizendo para mim, Deuro, vem até aqui, levanta-te. Então o anjo estava pedindo para João levantar-se e ir até ele. Veni, no latim. Telo, o quero, soi, a você, deixei, mostrar. Ten crisin, mostrar o que? Julgamento. Tes pornes, o julgamento da prostituta. Tes megales, da grande prostituta. Tes cathemenes, que está assentada, epi, sobre ton e daton, que está assentada sobre as águas. Ton, polon, sobre as muitas águas. Então aqui, et locutus, e conversava, est me condicens, e dizia para mim, veni, venha, ostendam tibi damnationem, que eu quero mostrar para você, meretrices magne, a grande meretriz, a grande prostituta, que sedet, que está sentada super aquas multas, sobre as muitas águas. E o comentarista Douglas Batista, ele vai dizer que essas muitas águas representam as multidões que foram seduzidas pela
meretrices magnae, pela grande prostituta. Então aqui nós temos o deuro, vem, levanta-te, deixo, que vem do deiknimi, que é o futuro de deixo, mostrar, deixar ver. Crima é a decisão, a sentença, ou seja, o ato de julgar em um tribunal. Porné, prostituta, meretriz, rameira. E aqui ele fala designando a metrópole. Ela é identificada no Apocalipse com a Babilônia. Catêmenes, que vem de catemai, estar sentada, e idor, nós temos o cognato em português hidra, de hidráulica, que significa águas. No versículo 2 de Apocalipse, capítulo 17, fala met, com, es, porneusan, que prostituía, que fornicava, no latim, oi basileis tes ges, com os reis da terra, cai e emetistesan, com estar bêbado. Esses reis, né, eles estavam bêbados. Emetistesan ek tu oino, com vinho tes porneias, com vinho da prostituição, hautes oi katoi kuntes ten gen. Então eles estavam embriagados com o vinho da imoralidade, com o vinho da prostituição, e katoikuntes, essa é a palavra katoikuntes, vem de oiko, casa, morada, com aqueles que habitam na terra, ten gen. Em latim, cum qua fornicati sunt regestere, então fornicava com os reis da terra, et inebriati, e se embriagava, sunt quin inhabitant terram, de vino prostitutionis eius. Aqui nós temos então a palavra eporneusan, que vem de porneuo, prostituir-se, praticar a indecência, que é a relação sexual ilegítima de todo tipo. A palavra emeteustesan, que vem de metio, estar bêbado. Oinos, vinho, e porneia, indecência. O vinho da prostituição da indecência, oinos porneia. E katoikuntes, de onde vem o oikeo, morar. Versículo 3. Cai e apenenken. Daí o latim é et abstuliti. E carregava para longe, levava embora, arrebatava. Então o anjo, ele apenenken, ele arrebatou-me, ele tirou-me, ele carregou-me para longe, João falando. Eis eremon, daí vem a palavra eremita, aquele que se isola. Então o anjo me levou, me arrebatou para o deserto. Eremon, em pneumati, em espírito. Ou seja, João teve uma visão em espírito. Cai e eidon, vi, ginaica, de onde vem a palavra ginecologista. Gineco ou ginaica é mulher no grego. Então eu vi a mulher. Katemenen. Katemenen já vimos lá de katemai, que significa sentar. Caieidon ginaica katemenen, e eu vi a mulher assentada. Epi, sobre, terion, a fera, a besta, o dragão, conquinon, vermelho. E essa palavra conquinon, que é vermelho, também está lá no latim. Bestiam coquinea, o dragão vermelho, a besta vermelha. Gemon, cheia, plena. Onomaton, que vem de onoma, nome. Qual é o nome que ela estava cheia, que ela carregava? Blasfêmias, né? Então o anjo
arrebatou João para o deserto em visão, e ele viu uma mulher assentada sobre a besta vermelha, carregada com o nome de blasfêmia. Et abstulit me in desertum in spiritu, et vidi mulierem sedentem super bestiam contineam, ou coquineam, erron, cheia, né, cefaleia, de cabeça. Quantas cabeças tinham? Hepta, 7 cabeças. Cai e Querata, de Queron. Lembra do reino Queronte, né? O chifre no nariz. Querata significa chifre. Deca é o número 10. Então, esta mulher, ela estava cheia do nome de blasfêmia e ela tinha, né? O dragão, ele tinha as 7 cabeças e os 10 chifres. Nós continuando aqui. Terion, besta, aqui, corporificação da maldade do anticristo. Conquinos, escarlate, tecido escarlate, roupa escarlate, trazendo a cor vermelha, né? Então é um símbolo aí da realeza, do anticristo. Gemonta, que nós vemos a palavra gemo, é estar cheio. Aqui, né, com esta acusação, com esse acusativo, que ele estava cheio da blasfêmia, difamação, injúria, calúnia, blasfêmia. Quer falar, reptar, besta com 7 cabeças, e queraça todeca, com 10 chifres. Mas não é só isso. Lá no versículo 4, da leitura bíblica em classe da lição de número 1, diz assim: cai e reguiné. Lembrando de novo do ginecologista, né, da mulher, guiné. Peribeblemene, ou seja, ela estava vestida, ela estava em volta, ela estava, o latim fala circundata, ou seja, totalmente em volta. Porfira é a cor púrpura, lembrando majestade, representando a magnificência dela, a grandiosidade, a pomposidade dela. E peribeblemene, significando deixar em volta, envolver, vestir-se, trajar-se. Então, estava vestido de cor púrpura. Caiepi, ou melhor, Caieguiné, e a mulher, peribeblemene, ela estava vestida porfira, com a cor púrpura. Em latim, et mulher erat circundata púrpura. Cai e conquino, vermelho, et coquino, no latim, vermelho. Cai e querissomene, significando herissomene, vindo de criso, dourar, adornar com ouro. A palavra criso significa ouro. Por quê? Ela lembra muito a palavra crise do português. O ouro, quanto mais ele passa pelo fogo, mais valor ele tem, mais quilate ele tem. Então, quando se fala de criso, se fala de purificação, né? Cada vez que nós passamos pela crise, melhor nós saímos dela. E esse é o sentido da palavra criso, no grego, né? E daí o que chrysomene, ele significa dourado, adornado com ouro. Chrysion, ouro. E que chrysomene, crício, adornada, ou ela estava ricamente adornada com ouro. Cai lito, tímio, e com pedras preciosas. Lito vem da litografia, né, que significa pedras, e tímio significa honra, glória. Quando você tem o nome Timóteo no grego, timos, honra, theo, Deus, é aquele que é honrado por Deus, Timioteo.
Então, litotímio é a pedra preciosa. Ela estava ricamente adornada com ouro, com pedra preciosa, cai margaritas, também se tratando aí das pérolas. Tem uma expressão em latim que é non mittat margaritas vestra porcos. Não lance as pérolas aos porcos. Inclusive foi Jesus que disse essa frase. Então essa mulher ela estava com ouro, com pedras preciosas e com pérolas. E russa, e tinha crison poterion. Poterion, ela estava com cálice de ouro. Enterreiri, e na sua mão, altes, na mão sua, na sua mão, gemon, cheia, repleta, plena. Esse cálice que estava em suas mãos de ouro, ele tinha bidelimaton, a abominação, cai a catartetos, tinha a imundícia, a impureza. Isso lembra muito a catarse. O que era a catarse? Era uma forma pedagógica dentro do teatro que assistia à tragédia e a pessoa, quando assistia uma apresentação com um final trágico, ela se espantava e ia para casa dizendo que não iria repetir os erros da personagem a qual estava assistindo. Essa é a catarse, a purificação. E o a, prefixo a no grego, é o não. Então, akatartetos é o não puro, é o impuro. Então, esse cálice de ouro estava cheio de abominação e impureza. Porneias altes, com a imoralidade novamente. Né? E aí no latim, et mulher erat circundata púrpura et coquino et inaurata auro et lápide precioso et margaritis habens, tendo póculo maureon, o cálice de ouro, in manu, em suas mãos, sua plenum cheio abominationum et imundícia fornicationes eius. Está bem claro a versão em latim a respeito daquilo que estamos vendo no grego. Né? A katartos, significando impuro, sujo, coisas sujas, indecentes, impureza, sujeira. Nosso penúltimo versículo, que é o versículo 5, ele diz, cai e epi, sobre to, metopon, sobre a sua testa, altes, metopon altes, sobre a sua face, sobre a sua testa, onoma, o nome, gegramenon, de grama, de linha, ou gramateus, de professor, onoma gegramenon, um nome escrito, Mysterion Babylon. E aí o pastor Douglas Batista, o comentarista da revista, ele vai dizer que é justamente por essa palavra, Mysterion, que não estamos falando da Babilônia histórica, geográfica ou política, mas espiritual. Porque o Mysterion Babylon, Remegalé, o mistério da grande Babilônia. Meter, a mãe, tom, pornon, a mãe de toda iniquidade. No latim, a mãe de toda fornicação. Cai e tom, e também bdelimaton, a abominação tesges da terra. Então, cai epitometopanautes, e sobre a sua testa, o nome escrito, onoma, gegramenon, mysterium Babylon remegale, o mistério da grande Babilônia, remeter tom pornon, caitom bdelmaton tesges, a mãe de toda a fornicação e impureza e das abominações tesges da terra, et in fronte eius nomen scriptum, mysterium Babylon magna, mater fornicationum et abominationum terre. Então, metopon, testa. Gegramenon, vem de grafo, escrever.
onoma, nome, gegramenon, onoma gegramenon, escrito, nome escrito, mysterion, mistério, e porne, indecência, prostituição. E aí o nosso último versículo, kai eidon, e vi, ten ginaika, e vi a mulher, metiussan, embriagada, ectun aimatos, embriagada do que? Do aimatos, ema, você tem uma hemorragia, uma hemodiálise, um hemograma, tem a ver com sangue. Então esta mulher, João viu, ela estava embriagada do aimatos, do sangue, ton agion, do sangue dos santos. Kai ecto aimatos, estava também embriagada do sangue, ton martyron, dos mártires. A palavra mártir no grego significa testemunha, aquele que morre sendo uma testemunha fiel de quem? De Jesus Cristo. Kai etaumassa, e me espantei, me admirei, idon auto talma mega, com a mim mesmo, com talma, com uma admiração, com espanto mega, grande. Então, kaiedon tegnaika metusa nectunaima tostonagion, e eu vi a mulher embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas fiéis que morreram, os mártires de Jesus. E etálmata, e me espantei com um espanto muito grande. Et vidi mulierem hebrian de sanguine sanctorum et de sanguine martyrum Iesu, et miratus sum cum vidissem illam admiratione magna. De onde nós temos o metiussan, né, que é a embriaguez, de onde vem, martis, ou martírios, testemunha, etaumassa, é a admiração, é o ficar estupefato, idon, que é o ver, talma, a admiração, o milagre, e etaumassa, o talma mega, eu fiquei muito admirado. Essa foi a posição do apóstolo João diante desta imagem. A mulher, vestida de vermelho, vestida de púrpura, com um cálice de ouro, tendo dentro do cálice o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus Cristo. Ela estava sobre as muitas águas, em cima de um therion, de uma besta que representa o anticristo, com 7 cabeças e 10 chifres. E aí, voltando para a revista, dizendo, né, sobre o mistério, que tudo isso é representação para todo o sistema mundial que tem sido dominado por Satanás ao longo da história, aplicando seus planos perversos aos aspectos político, religioso, econômico e comercial. Essa Babilônia será completamente destruída durante os últimos 3 anos e meio desta era, da era da grande tribulação, pelos juízos de Deus sobre a terra. Nós temos dentro da revista que age sobre o sistema religioso, sistema político e cultural, fazendo apologia ao aborto, à ideologia de gênero, à legalização das drogas, da prostituição, trazendo um patrulhamento ideológico, estigmatizando, né, condenando o fundamentalismo, que ousa discordar dessas pautas, mas somos biblicistas, nós acreditamos naquilo que a Bíblia nos revela. Há censura contra quem defende os valores bíblicos. E o que essa mulher, essa grande prostituta, ela está utilizando para trazer, para desviar os reais valores da sociedade? A grande mídia,
as artes, a literatura e a educação, promovendo o doutrinamento contrário à fé cristã. Então, meus queridos, nós podemos aqui fazer a finalização da lição, porque o tópico 3 é que vai dizer como que deve ser a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica, ou seja, ortos, correto, e doxia, doxa, opinião, pensamento, crença. Nós temos uma crença que está correta de acordo com a Bíblia. Isso é a ortodoxia bíblica. E ela não pode ser negociada. Número 2, do posicionamento da igreja diante do espírito da Babilônia. Formar o caráter de Cristo. Uma nova vida, um novo modo de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala: Medé sistematize met aiona. Não se esquematize, não entre em conformidade, não se ajuste ao espírito deste século. Mas nós devemos nos transformar, a renovação do nosso pensamento, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E terceiro, o mundo está indo de mal a pior. Então, nós que somos cristãos, que acreditamos na parousia, no aparecimento de Jesus, nós devemos aguardar a volta de Cristo, porque se tudo isso está acontecendo, é sinal do fim dos tempos e que o Senhor Jesus já está às portas para levar a sua igreja. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos apostasia, inversão de valores, perseguição, guerras, fomes, pestes e terremotos. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia, a impiedade, as paixões mundanas e a viver neste presente século. Raiona, uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Amém? Possamos, então, estar sempre preparados no grego, retoimos, pronto, disposto, equipados para responder àqueles que pedirem a prova de nossa fé? Espero, irmãos, que essa ministração, trazendo um pouco daquilo que estaria mais próximo das palavras que João teria escrito, trazendo aí o grego, utilizando a versão que nós adotamos, que possamos ter levado um conhecimento a mais extra para os irmãos, porque é isso que nós estamos querendo fazer, que o espírito da Babilônia, no sistema econômico, estão explorando a luxúria, estão explorando a sexualidade, estão extorquindo a sociedade, retirando o que tem de mais precioso, que são seus valores, e que nós possamos aí refletir sobre esta mensagem, que não vamos nos deixar vender diante daquilo que o mundo está propondo para nós. Amém? Que Deus abençoe a todos e que o Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém.